Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar a nossa 10ª aula. Vamos continuar trabalhando com algumas análises ainda dentro do nosso processo de tuning, dentro do nosso banco de dados. Relembrando só que na aula anterior a gente trabalhou com Swing Bench, né? Fizemos aquela instalação daquela ferramenta, uma ferramenta bastante interessante, uma ferramenta que fazia simulação de carga. Baseado nela, a gente avaliou a WR, encontramos algumas queries e tal que mais oneraram naquele momento específico. Hoje então, a gente vai trabalhar, na aula de hoje vamos trabalhar com um item bastante interessante que é o nosso ADDM. É um relatório, que ele é um advisor que trabalha em cima de um relatório que ele nos traz informações. É uma ferramenta bem interessante de monitoração que traz diversos conselhos, né, diversos advisors e sugestões de melhorias do processo como um todo, do nosso ambiente, de uma determinada query, enfim, para ajudar a performance do nosso ambiente. Então, continuando, a primeira coisa que a gente tem que fazer num processo de tuning é elaborar qual a estratégia de ataque que a gente vai fazer. O que eu quero dizer com essa estratégia de ataque? Como que eu vou analisar, o que eu preciso fazer para analisar esse ambiente? Qual que é a estratégia, qual que é uma boa estratégia para que eu possa trabalhar, para que eu possa analisar? Normalmente o nosso problema, quando eu falo em problema de tuning, a primeira coisa é descobrir qual que é o escopo dessa análise então. Dentro do escopo da minha análise, basicamente meu problema está em alguns itens que eu posso comentar com vocês, que eu devo comentar com vocês agora. Por exemplo, hardware. Então, aqui eu normalmente coloco, eu sempre subdivido a questão hardware em storage, discos, controladoras, placa de rede. Nesse momento, eu sei que o meu tuning, né, o meu gargalo, né, que é o que eu sempre falo no tuning, é a questão do gargalo, aonde está o gargalo, ou seja, aonde está a situação causando lentidão. Pode estar, de repente, num disco, pode estar nos discos, pode estar numa controladora, pode estar realmente no storage, ou seja, o meu storage está com problemas, ele está com solicitações demais. Eu posso ter diversas instâncias no mesmo storage, no mesmo grupo de discos. A gente sabe que o ASM ele pode atender mais de uma instância ao mesmo tempo, mais de um database ao mesmo tempo. E com isso pode acontecer de eu ter ali um processo onde está causando gargalo, até mesmo por ter mais de uma instância sendo atendida pelo mesmo ASM. Posso ter problema nas controladoras, eu posso ter uma controladora específica e ela ter uma situação de hardware mesmo, falha de hardware, um problema onde o hardware dela não esteja legal, onde o hardware dela esteja comprometido, e isso pode vir a ocasionar um problema lógico através de uma situação física, ou seja, um problema no banco a partir de uma situação física mesmo, uma situação de hardware. Placa de rede, eu já tive diversas situações onde o problema era uma placa de rede, que ela não passava a velocidade necessária, ela não fazia a comunicação necessária como tinha que ser, e com isso causava gargalo no ambiente, causava gargalo em todo o sistema por causa de uma falha de placa de rede. Além disso, o outro item que pode fazer parte do meu escopo de análise é o sistema operacional. Falha nas configurações de pré-requisitos, por exemplo, no sistema operacional. A gente sabe que quando é feita a instalação de um Oracle Database, por exemplo, tem os pré-requisitos que devem ser seguidos para que essa instalação seja ok, para que essa instalação fique como ela realmente deve ser. Caso esses pré-requisitos não sejam seguidos, ou seja, caso a gente negligencie algum, pule algum, deixe de fazer algum pré-requisito, pode ser que isso lá na frente vai ocasionar algum problema na performance do ambiente como um todo, a gente tendo que voltar e reanalisar essa situação. Sistema ocupado com as tarefas extra banco de dados. Então eu já tive problemas às vezes com o servidor, que naquele servidor rodava uma instância de banco de dados e mais outras coisas, mais um servidor de aplicação e mais outras coisas juntos. E isso pode causar, é isso que eu quero dizer quando eu falo um sistema ocupado com tarefas extra banco de dados. Esse seria o exemplo da tarefa extra banco de dados, que também poderia ocasionar esse problema para nós. Mais de uma instância no mesmo servidor. É comum encontrar, principalmente várias vezes que eu já fiz consultoria, a gente analisa um ambiente, tem muita lentidão no ambiente, mas você vai ver
eu tenho lá 3, 4, 5 instâncias dentro do mesmo servidor. É claro, isso não é o mais aconselhável, principalmente em ambientes produtivos, ambientes de produção, mas isso ocorre sim, com certa frequência. Aqui entra a maior parte do nosso treinamento, quando eu tenho que analisar a instância Oracle, ou seja, quando a minha lentidão está baseada na instância Oracle, verdadeiramente que compete o nosso treinamento. Eu ainda tenho um problema que pode ser ligado à aplicação, que normalmente quando eu faço um tuning da instância, eu descubro essa situação aqui, que é quando eu tenho lá as minhas queries mal escritas, quando eu tenho lá queries alertando problemas, os advisors alertam problemas em queries. Então eu posso realmente resolver, eu posso ter uma luz através dessa análise da instância me mostrando que existe algum problema, alguma coisa dentro da aplicação, como normalmente queries mal elaboradas. Isso aqui é o principal. Queries mal elaboradas. Aí começa a briga DBA e desenvolvedores, principalmente quando os desenvolvedores são de terceiros, não são da própria empresa. Aí complica, porque muitas vezes a gente escuta aquela frase assim, mas aqui funciona. É claro que o aqui funciona muitas vezes, quando é feito o teste de uma aplicação, é feito o chamado teste unitário, né? Onde você, por exemplo, uma emissão de nota fiscal. Testa a emissão de uma nota fiscal com 2, 3 itens na nota enviando para uma empresa. Aí quando você tem ao mesmo tempo 1000 terminais emitindo nota fiscal, cada uma lá com 100, 200 itens, muitas vezes o ambiente fado e não aguenta. Então é algo que tem que ser bastante considerado, mas isso aqui é motivo para um treinamento de tuning de aplicação e não um tuning de banco de dados, como é o nosso foco. Mas é algo bastante interessante também. Bom, temos que ter em mente algo bem importante. Alguns itens que podem, com certeza, vão impactar na nossa performance do banco de dados. Dentre esses itens, a gente tem alguns que podem ser considerados o famoso tiro no pé. O que é o tiro no pé? É aquela situação que a gente mesmo fez ou deixou de fazer e que com ela aconteceu algum problema. Então, uma instância mal configurada, um parâmetro que foi colocado que não devia ter sido colocado. Então, algumas coisas que a gente ou que fez errado ou que deixou de fazer, pode acontecer esse tipo de impacto. Então, vamos lá comentar algumas delas que podem ser bastante úteis. Eu coloco eles como os fatores que podem afetar frequentemente a performance. Ou seja, aqueles fatores que podem afetar a nossa máquina de uma forma ou de outra e que fazem parte do dia a dia mesmo do banco de dados, fazem parte do dia a dia da instância. Primeiro, excesso de checkpoints. Excesso de checkpoints, a gente já conhece o processo de background de checkpoint, quando ele acontece com uma frequência muito grande, muito maior do que o que realmente deveria acontecer. Isso muitas vezes ocorre por causa de tamanho do header log, excesso de commit nas transações. Então a gente sabe que o processo de checkpoint é aquele onde o sistema processa o checkpoint e ele vai pegar e vai gravar as informações, vai gravar aqueles, ocorre que ele bate o carimbo, né, nos arquivos ali. Ele faz o checkpoint em diversas situações, uma delas, por exemplo, é quando faz o switch do log file. Então vocês lembram que a gente tinha o header log online, a gravação dele é circular. Então toda vez que eu tenho a gravação dos arquivos aqui, a gravação deles é circular, eu estou gravando um arquivo, terminei a gravação de um, passa para o próximo, terminei a gravação desse, volta para esse, e assim vai sucessivamente todo o processo. Então, cada vez que eu faço o switch log file, automaticamente ele vai gravar o checkpoint, e claro, quanto menor for esse meu arquivo, mais vezes ele vai fazer o switch, mais vezes vai estar gravando o checkpoint. Esse é só um exemplo. Excesso de commits também, porque o commit força a gravação, força a bater o carimbo do checkpoint para colocar, para marcar o SCN no cabeçalho dos arquivos, como a gente já viu. Então isso também tem um certo impacto no excesso de checkpoints. Bom, o ideal, como a gente já comentou, é que ele faça esse switch do log file mais ou menos 1 a cada 15 minutos. Mais ou menos a ideia é 4 por hora, que é o que a Oracle sugere. Já comentei em slides anteriores como a gente analisar isso, não vou comentar isso novamente.
Outra coisa importante é performance no arquivamento de log, o processo de archive log, que está diretamente ligado ao head log, ao tamanho de head log também, como já comentamos. Então, essa performance de arquivamento, essa performance do archive log, também pode ocasionar um determinado gargalo no ambiente. E isso é uma estratégia que a gente deve analisar, é uma situação que a gente deve analisar para evitar esse tipo de gargalo, evitar essa situação também. Outro cara interessante é o Block Checksum. Block Checksum é um parâmetro que ele fica toda hora analisando se existem blocos variados, ele analisa os blocos toda vez que eles forem lidos. Em algumas situações pode ocasionar lentidão, inclusive se eu tiver um ambiente que tenha blocos avariados, ele pode ocasionar uma lentidão específica também. A gente vai conhecer isso num processo do OWI, num ente do OWI futuramente, que fala especificamente sobre isso. Então, se eu tiver se eu tiver esse evento bastante vezes, se eu tiver uma situação que o checksum toda hora tem que checar os blocos, checar, porque eu tenho blocos alterados, blocos avariados, isso pode ocasionar um certo gargalo no ambiente também. Outro item que às vezes a gente peca, às vezes o DBA, principalmente quando ele é um pouco novato, ele peca na questão de exagero na segurança. Com isso ele faz uma redundância em exagero. O que seria uma redundância em exagero? Exemplo, vou fazer um backup, em vez de fazer uma cópia de backup só, eu faço 2, 3. Eu vou ter lá 5 control file, 4 control file no meu ambiente. Vou ter um monte de grupo de membros do grupo de head log. Então, essa redundância que pode parecer uma questão de segurança, como vai ser diversos itens tendo que fazer gravação, eu também posso ocasionar aí uma falta de performance, eu posso ocasionar nessa situação também um gargalo em rede, eu posso ocasionar um gargalo em disco, acontece muito, em storage, enfim, então importante tomar cuidado com isso. Precisamos ter segurança, a redundância é bom sim, mas não a redundância exagerada. Então diga não ao esquema da redundância exagerada. Auditoria de segurança. Colocar auditorias em níveis muito altos de segurança. Auditoria que já conversamos nos cursos de DBA Júnior, no curso de DBA Pleno falamos bastante. Você colocar um grande nível de granularidade. O que é uma Fine Grain Auditing, que é a nossa FGA? É você conseguir uma auditoria a nível mais fino possível. Você consegue ver até quem fez select uma determinada tabela do banco de dados. É interessante, pode ser numa situação de auditoria, numa situação assim de segurança, mas não deixar a auditoria ligada o tempo inteiro, que você pode ter sérios problemas de performance, inclusive na gravação das tabelas, a quantidade de gravação que for feita. Se você tem um ambiente OLTP, onde os processos de gravação, que apaga, insert, apaga, são frequentes, você pode vir a ter um problema grave de performance por causa disso. Altos níveis de criptografia. Então, se você utiliza criptografia no banco, muitas vezes até em tabelas, situações desnecessárias, você pode sim vir a ter problemas com performance devido a essa criptografia. Embora muitas vezes a Oracle diga que não, mas é fato real de que certos tipos de criptografia fazem sim com que você perca performance no seu ambiente, no ambiente como um todo. Continuando então, a estratégia de backup, a ideia dela é a seguinte: a maioria desses itens que a gente acabou de ver, a gente pode facilmente resolver apenas conhecendo bem o nosso ambiente, procedendo um bom estudo que pode ser melhorado. É condição obrigatória que o DBA conheça o ambiente dele, para que ele consiga perceber a hora que o ambiente não está legal. Ele percebeu que não está legal, ele percebe que alguma coisa precisa ser feita, ele vai e faz, e o ambiente e o sistema como um todo fica ok. Isso é bastante ligado à ideia de trabalhar proativo, que eu sempre insisto, eu sempre falo que é muito importante, embora muitas vezes a gente não tenha tempo ou não se atente muito para a necessidade, mas a gente acaba pecando nisso. Mas trabalhar proativo é muito, muito importante no nosso ambiente como um todo, para que a gente tenha um bom ambiente, para que o nosso dia a dia seja mais tranquilo com o DBA. Ainda na ideia de criando estratégia de ataque, para praticamente todas as situações, o OWR é uma ferramenta muito importante de análise de descoberta. Para que a gente tenha um processo de tuning realmente eficiente,
Eu gostaria de relembrar algumas coisas que eu já comentei, que a gente precisa ter em mente, algo que já comentei lá atrás, por isso que eu até coloquei aqui, ó, que eu já comentei lá atrás no início do curso, saber setar as prioridades. Volto a comentar com isso a respeito disso novamente. Não é ser repetitivo, é ser enfático, para que você realmente não esqueça dessa situação aqui, que é muito importante no nosso dia a dia. Primeira coisa, qual setor está sendo impactado pelo problema? Saber qual setor está sendo impactado pelo problema tem muito a ver com o item abaixo. Qual o impacto no negócio da empresa? Bom, se a minha empresa trabalha com vendas, eu não estou conseguindo faturar, não estou conseguindo emitir nota fiscal, por exemplo, isso é grave. Se eu não consigo emitir nota, eu vou causar enfileiramento de caminhão. Vocês já ouviram falar que o pior enfileiramento que o DBA pode ter é enfileiramento de caminhão? Enfileiramento de caminhão não tem nada a ver com o evento de espera, mas é quando você não consegue emitir, não consegue trabalhar, e os caminhões da empresa começam a ficar parados no pátio, enfileirados, porque eles não conseguem ir para frente, eles não conseguem, né, sair com a mercadoria. Então, isso é muito importante, isso é muito um impacto bastante grande. Existem pessoas paradas pelo problema, muito importante analisar isso também. Quais são as pessoas que estão paradas? Quais são os setores que estão parados por esse problema? Ok, se eu não resolver isso, quem vai ficar parado? É importante saber essas respostas, essas perguntas básicas, porque a gente precisa tratar a prioridade do atendimento. Não basta então eu estar tratando uma situação lá que de repente algum usuário pediu, pode até ser necessária, não estou dizendo que não, mas pode ser que ela não seja tão necessária quanto outra que acabou de entrar. Então a gente precisa ter principalmente bom senso para analisar qual que é a prioridade do momento. Então, bom senso tem que contar em primeira mão para a gente analisar isso. Sem ele, não conseguimos trabalhar legal e a gente pode realmente ter problemas no nosso ambiente, enfim, né, como um todo nessa situação. Setando as prioridades, sabendo o momento onde o problema ocorreu ou ele está ocorrendo, a gente passa a analisar qual a ferramenta utilizar para investigar isso. Aqui a gente cai na seguinte situação. Duas coisas básicas, duas perguntas básicas que a gente tem que fazer para nós mesmos em cima das questões, em cima do que o nosso colega, enfim, a pessoa que ligou, falou. Está ocorrendo agora ou já ocorreu o processo de lentidão? Ou seja, nesse momento ele está ocorrendo, ele te ligou e falou assim, olha, agora eu não estou conseguindo trabalhar. Se foi dessa forma, a gente sabe que agora está acontecendo. Se ele disser, não, isso aconteceu foi hoje pela manhã. Ok, então eu já sei que não está ocorrendo agora. Eu passo para o segundo item. Caso não esteja ocorrendo agora, eu posso reproduzir agora, caso esse evento já tenha terminado? Ou seja, começou, mesmo lento, capenga, terminou. Eu posso reproduzir ele agora para evitar que ocorra novamente numa próxima opção? Caso esteja ocorrendo agora, ou mesmo que já tenha terminado, pode ser reproduzido novamente? Se sim, vale a pena iniciar por efetuar um trace no processo, conforme a gente já conversou em aulas anteriores. O trace, então, é aquele que a gente startava em cima de uma situação que estava ocorrendo no momento, a gente fazia o trace, olhava o arquivo de trace e via quais eram os impactos, o que estava acontecendo com o nosso ambiente no momento. Porém, caso não esteja ocorrendo agora e não seja possível reproduzir, então a gente precisa pensar numa ferramenta que analisa o passado, como já vimos, é o nosso AWR, ok? Já conversamos a respeito dele também, o Automatic Workload Repository. Todo tuning parte desse princípio. Saber se está ocorrendo agora, se não estiver ocorrendo agora, se pode ser reproduzido. Se não puder ser reproduzido, vou olhar que ferramenta que olha passado. Por que pode acontecer de não poder ser reproduzido? Pode ser que seja um processo que rodou à noite. Esse processo já roda à noite por ser um processo mais pesado, mas deveria demorar 2, 3 horas, demorou 8 horas para terminar. Eu não vou durante o dia, na minha análise, startar o processo, porque eu vou impactar todo o resto, outras opções, né, todas as outras tarefas que a minha empresa vai estar fazendo em cima do mesmo banco, só para fazer uma análise. Isso não é possível, não tem como eu trabalhar dessa forma. Então, eu tenho que ter em mente que eu vou ter que usar uma ferramenta então, que analise o que aconteceu
no passado. Quando a gente descobre que o AWR é a melhor ferramenta para a gente utilizar, a primeira coisa que a gente deve fazer é descobrir em qual horário aconteceu, para a gente poder gerar o relatório do período conforme a gente já conversou anteriormente. Também a gente pode comparar com outro período onde o mesmo processo foi gerado e estava ok, o AWR de comparação, que eu também já citei em aula anterior. Conforme falado, setar as prioridades pelo AWR é analisar primeiramente a seção dos Top Events, ou seja, ver os eventos principais. Depois, caso os Top Events não me digam nada, ou seja, não traga nada muito significativo, aí sim partir para um Time Model Statistics, que é o cara que vai me trazer do modo de um banco de dados como modo geral, o que ele vai acontecer, o que ocorreu, o que onerou mais naquele tempo. Na grande maioria das vezes, um caso bem simples, o que normalmente acontece, percebemos que SQL Execute Elapsed Time é o que apresentou maior tempo, ou seja, as execuções de SQL que levaram mais tempo. Quando a gente analisa que a execução de SQL apresentou maior tempo, ou seja, dentro de um tempo total, dentro do DB time daquela situação, dentro do tempo do banco de dados, ele foi o maior. Nesse caso, a gente precisa analisar a área dos SQL para verificar quais deles oneraram mais o ambiente no período. É nesse momento que muitas vezes a gente percebe que o nosso tuning não é mais de aplicação, não é mais de instância, não é mais de banco de dados e passa a ser uma necessidade de tuning de aplicação. Ou seja, o meu problema está na aplicação e não mais no meu banco de dados. Quando isso aqui acontece, é aquela hora que você vai ter que juntar dados, vai ter que juntar informações para chegar até o seu fornecedor, para chegar até o seu desenvolvedor e provar para ele o que realmente está acontecendo. Então é dessa análise que normalmente sai a certeza de que alguma query precisa ser alterada ou até mesmo refeita, repassada para que o fornecedor acerte essa query, coloque ela para que realmente o ambiente fique ok e você possa realmente trabalhar. Tem uma ferramenta muito legal que trabalha junto com a AWR, que é o Automatic Database Diagnostic Monitor. O ADDM, simplesmente como ele é chamado, ele é um cliente do AWR. Por que eu gosto de dizer que ele é um cliente? É verdade, eu digo cliente porque ele utiliza os dados que o AWR faz. Lembra que o AWR, então, ele faz um snapshot a cada hora, guarda em média 7 dias. Cada vez que acontece um snapshot, o ADDM vai lá, automaticamente analisa e sugere melhoria, dá dicas, etc. Então ele acontece a cada snapshot do AWR, como a gente já comentou, faz uma fotografia do ambiente a cada 60 minutos. Esse é o default, vimos na aula passada que pode ser alterado. Então a gente pode dizer que a cada 1 hora o ADDM também é executado. Correto dizer isso aqui, questão de prova inclusive, que pergunta se é correto dizer que em situações default, a cada 1 hora no ambiente que está com estatísticas, com nível de estatísticas level pelo menos em typical ou all, mas pelo menos em typical, executando o AWR a cada 60 minutos, é correto dizer que o ADDM também é executado nesse período? Sim, ao término de cada snapshot é executado no ADDM. Quem executa é o processo de background chamado mmon. A função dele é encontrar possíveis problemas e sugerir melhorias. Ele com certeza poderá nos ajudar e muito a resolver problemas com queries mal elaboradas e problemas do tipo específico que a gente pode encontrar no nosso ambiente. O nosso Automatic Database Diagnostic Monitor, basicamente ele trabalha da seguinte forma. Através do que o AWR gerou, ou seja, ele cria um relatório analisando aquilo que o AWR gerou, ele coleta estatísticas do que aconteceu, compara estatisticamente com outros períodos, analisa na base de conhecimento. Eu digo isso porque ele monta uma base de conhecimento dele, tá, relativo aos AWR que ele analisou dentro de um período que ainda não foi purgado. Depois ele cria uma solução provável, é claro, ele não é exato, e que poderá ser implementada ou não. Depois se implementado, ele avalia a alteração para ver se a solução tomada alcançou o objetivo esperado. Ele poderia sugerir alguns tipos de alterações ou configurações. Alteração de hardware, ele pode sugerir alteração da quantidade de CPU, alguma mudança de subsistema de I/O, configuração de memória,
Configuração na instância, ele pode sugerir alteração de configuração, parâmetro de inicialização. Cuidado aqui, que a gente já falou sobre alterar parâmetro de inicialização sem análise. Pode ser que ele sugira para uma determinada query, seria bom você colocar uma configuração X, o parâmetro de inicialização tal, mas muitas vezes o ADDM analisa para aquela query, ele não analisa para o ambiente como um todo. Então vai do DBA ter bom senso de pegar o relatório dele e ver se deve implementar ou não aquilo que ele sugeriu. Modificação em objetos de esquema, muitas vezes ele sugere, isso aqui eu acho fantástico, ele sugere particionamento de tabela, particionamento de índice, sugere utilizar o Advisor SSM, que é Automatic Segment Space Management. Então é bastante interessante isso, que esse ASMM é um Advisor que vai verificar os segmentos dentro do banco de dados e fazer sugestões em cima de como os segmentos são utilizados, como eles estão dispostos dentro do banco de dados. Então, bastante interessante isso aqui também, esse tipo de sugestão. Então, essas alterações de query, que são bem interessantes, ele também pode nos trazer, que eu já comentei, eu gosto bastante de olhar essa situação aqui. Ele normalmente sugere para nós que a gente utilize variáveis bind, criação de cache em sequence. Sequence, quando a gente está trabalhando com ela, muitas vezes, se você guardar algumas sequências já pré-programadas em cache, ele melhora a performance, e daí com isso a gente tem menos problemas, ocorrem menos problemas de lentidão ligada à sequence. Utilizar outros advisors ele também sugere, como por exemplo a Skeleton Advisor, Segment Advisor nos objetos com hot block, que é o que já conversamos anteriormente. Uma das formas da gente acessar a ADDM é através do Oracle AEM, Oracle Enterprise Manager, que a gente já conhece, ou através de linha de comando. Como eu sempre comento, eu acho muito mais interessante utilizar a linha de comando porque ela realmente não falha. A linha de comando, você digitou e ela não vai falhar. O laudo do ADDM, ou seja, o que o ADDM sugeriu, a gente pode facilmente ver através da query abaixo. É uma query que eu simplesmente vou executar ela vai me trazer o laudo do ADDM. O que eu tenho lá dentro do ADDM, ele vai me trazer. Todas as informações do ADDM são gravadas dentro das views de dicionário de dados específicas dos advisors, onde eu tenho lá DBA Advisor Recommendation, por exemplo, e ele vai me trazer quais as recomendações que o ADDM teve. Então, bastante interessante para verificar o laudo do ADDM. Mas pode ser que também uma situação eu queira criar o próprio ADDM, eu mesmo queira fazer ADDM em cima de um AWR específico. Como eu disse aqui, a opção anteriormente citada lê o laudo do ADDM gerado automaticamente, porém pode ser que eu queira gerar um ADDM para determinar o período de AWR que eu quero. Para isso eu tenho uma package do Oracle que é DBMS Advisor, é uma package OEM, ou seja, do Enterprise Manager, significa que ela é uma package paga, tá? Outras versões mais simples do Oracle não vão ter, mas enfim, é interessante a gente conhecer, porque DBA tem que conhecer do banco Enterprise, que conhecendo o Enterprise, claro, você gerencia qualquer outro. Vamos ver a seguir então, caso eu queira fazer esse meu ADDM, eu queira criar o laudo, como que eu devo proceder. Gerando o ADDM então pelo DBMS Advisor. Eu posso fazer um copiar desse aqui e colar lá dentro do... Eu faço assim, eu tenho a query pronta, copio ela no TXT, modifico os itens que eu quero e copio ela de novo, jogo dentro do SQL Plus para que ela execute para mim. O que ela está fazendo aqui? Eu estou criando uma task, esses aqui são comentários. O tipo do advisor que eu quero é advisor de ADDM, isso é parâmetro. O nome da task, eu coloco o nome que eu quero. Descrição da task não é obrigatório, mas para ficar mais fácil de eu verificar ela dentro das DBAs que verificam task, DBA underline que verificam task, enfim. Comentário, setar o start e o final da task, ou seja, de qual a qual snapshot que eu quero que ela faça análise. DBMS Advisor, set task parameter, o nome da task, veja, o nome tem que ser o mesmo, né, claro, porque eu estou fazendo os sets para a mesma task. O parâmetro é start snapshot, ou seja, ele vai começar em qual snapshot? Vou começar no snapshot 970, vou fazer um outro set da task,
Veja que o nome é o mesmo nome que eu tenho aqui. E eu estou setando o parameter end snapshot, ou seja, do último snapshot que está aqui. Essa minha análise vai do snapshot 970 ao 1032, ele vai me dizer tudo que o ADDM puder sugerir, analisando aqueles dois snapshots. O ADDM eu vou executar, DBMS Advisor, Execute Task, a task específica. Rodando esse bloco completo, eu vou criar, parametrizar e executar. Então na query ao lado você define qual advisor que vai rodar, nesse caso estou usando o advisor de ADDM, e depois eu defino qual o snapshot inicial e qual o snapshot final. Qual que é o snapshot inicial, qual que é o snapshot final, qual que é o advisor que ele vai rodar, o advisor de ADDM. Esse é o processo para eu utilizar DBMS Advisor para fazer isso. Lendo o resultado então, eu faço o select utilizando ainda DBMS Advisor, get task report e coloco aqui ó, o mesmo nome da task que eu criei aqui antes, o mesmo nome, snapshot 970, 1032, vou colocar o mesmo nome da minha task aqui dentro, ó, esse aqui 970, 1032 AWR snapshot, o mesmo nome, 970, 1032 AWR snapshot, certo? Outra forma de gerar é através de um script já elaborado pela Oracle, que é esse carinha aqui. Como tarefa de casa, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar o Swing Bench para funcionar. Após o Swing Bench funcionando, deixem ele funcionando ali por 1 hora, 2 horas. Pode deixar essa máquina paradinha no canto, deixar ele rodando. Depois disso, vocês vão rodar um ADDM em cima do snapshot que ele criou daquele período. Certo? Então, lembra que a gente viu na aula passada dos AWR. Vocês vão pegar o AWR que ele tem ali dentro, vai pegar qual que são os Snap ID e vão rodar o laudo do ADDM em cima dele. Se tiver alguma dúvida, por favor, me perguntem e postem no grupo. Ah, professor, eu não sei qual que é o Snap ID. Olha aqui, ó, virar o ADDM pelo DBMS. Eu coloco, é muito mais rápido e eficiente do que através da tela do OEM, do Oracle Enterprise Manager. Você pode estar se perguntando como fazer para encontrar qual o snapshot do AWR, certo? Então, como eu já comentei, vou relembrar, essas views aqui, principalmente a primeira, ela traz as informações a respeito de quais snapshots utilizar. Então, DBMS Hist Snapshot, ele me traz o histórico dos snapshots a ser utilizados. Outra ferramenta bastante legal é o Active Session History. É uma ferramenta bastante interessante, a gente pode utilizar como primeira ferramenta de análise. Ela consiste na amostra dos dados que eu tenho na $session, ou seja, dados de sessões que estão conectadas no momento. Veja só, ele não é histórico, embora tenha um history. Ele traz informações, essas informações são armazenadas em buffer, é um buffer circular dentro da SGA, que significa um buffer circular, ele ocupa um espaço específico e ele vai apagando à medida que precisa do espaço dele novamente. Ele não vai invadindo o espaço da sua SGA, mas ele vai trazer informação, uma ideia histórica do que acontece na instância. Os dados são limpos automaticamente da memória, guardando apenas a situação histórica, mas das sessões ativas, questão de prova, questão que confunde bastante. A view é VDOL Active Session History. Os dados que estão históricos ficam armazenados na DBA Hist Active Session History. Vale a pena fazer um select nela para você ter a ideia. Através dela a gente pode recuperar informações do tipo SQLID das queries executadas por uma determinada sessão. Eu tenho uma sessão lá, eu tenho um SID, seed serial. Eu quero saber quais as queries que esse SID, que esse seed serial executou. Quais são os SQLID que ele executou. Eu consigo. Quais os objetos acessados, data file onde esse objeto está, o bloco a que ele pertence. Quais os eventos de espera envolvidos nessas sessões. Qual módulo executou a query. Módulo, qual aplicação executou. Ou se veio lá de um EBS, ou se veio lá de um SAP, então eu consigo ver de onde veio, se houve bloqueio na sessão, ou se a sessão bloqueou alguém. Ou seja, se houve um block, um lock nessa sessão, se essa sessão locou ou se ela foi locada.
Questão importante. As informações são adicionadas na view dinâmica toda vez que a memória atinge o limite aproximadamente de 2 MB por CPU, não podendo exceder 5% da share pool da SGA, ou da SGA target. Isso aqui, questão importante, nem é cobrado em prova porque muito pouca gente sabe, mas é uma questão que demonstra conhecimento. Então, você sabe que Active Session History, ela pode atingir, ela vai crescendo até atingir o limite máximo, onde é feito o circular. A gente já sabe o que é uma gravação circular. Os dados mais antigos saem, dados mais novos entram. E nesse caso, ele é aproximadamente, o tamanho dele 2 MB por CPU, é o espaço que ele grava em memória, não podendo exceder 5% da share pool ou da SGA target. Os dados são armazenados no Workload Repository na DBA Hist Active Session History, certo? Então, ele não tem problema de crescer desordenadamente a tabela, e que você vai ter um problema no seu banco de dados, porque até aquele que é armazenado no Workload Repository, ele é circular e vai apagando com o tempo. Você pode ter acesso ao relatório da SH, do Automatic Session History, pelo Oracle Enterprise Manager, ou pela linha de comandos através do script que está aqui embaixo, que vale a pena vocês executarem no ambiente de vocês para conhecer, para ver como que ele vai funcionar. Ainda um exemplo de uma query no Active Session History que pode ser utilizada para ver as SQL mais ativas dos últimos 60 minutos. É aconselhável que vocês, depois de deixar a sua máquina rodando, depois de deixar rodando lá o seu Swing Bench durante um tempo, como a gente viu em aula passada, como instalar o Swing Bench, como colocar ele para rodar, é interessante você fazer esse processo, colocar essa query para você ver realmente quais são as mais ativas nos últimos 60 minutos. Quais os SQL, ele traz o SQL ID, quantas vezes foi executado nos últimos 60 minutos. É bastante interessante isso. Aconselho vocês que rodem ela também após esse tempo lá que vocês deixaram rodando. O Active Session History, além de um processo de tabelas, além de armazenar nas VDollar, ele pode ser utilizado para gerar um relatório HTML bem parecido com a WR. Caso eu queira gerar ele para um determinado SQL ID, eu posso utilizar esses comandos que estão aqui, exatamente dessa forma como estão aqui. Eu defino o tipo de relatório, eu defino qual que é o horário inicial, eu defino qual que é a duração que eu quero que ele faça a análise, eu quero que ele coloque o nome, que nome que eu quero que ele defina para esse relatório, e qual o SQL ID que eu quero colocar. Então, isso é legal. Aqui eu colocaria, aqui até está errado, eu poderia colocar ashanalyse.html, não txt, senão ficaria .txt.html, porque ele vai gerar um arquivo HTML, mas é interessante eu colocar aqui para ficar, só para ficar visualmente melhor. Feito isso, eu rodo esse carinha aqui e ele vai me trazer todas essas aqui são as variáveis que ele precisa. Então, fazendo isso com o comando, eu posso criar uma análise de um determinado SQL ID no tempo determinado. Ou seja, ele vai ver como que se comporta durante esse tempo, iniciando tal hora, um determinado SQL ID. Então, é bastante interessante essa análise. Ele me traz um relatório parecido como esse. Mais ou menos assim, ele vai me trazer um relatório e vai dizer qual horário que começou, o horário que terminou, aonde está armazenado, onde foi armazenado, qual que é o servidor, enfim, a quantidade, quantos CPUs tinha, o tamanho da memória, o tamanho do buffer. Então ele vai me trazer informações específicas a respeito disso. Hoje eu vou deixar para vocês especificamente uma tarefa de casa, que se quiserem, e preferencialmente eu peço que me entreguem essa tarefa, que me mandem por e-mail, que fizeram as dúvidas, por e-mail, pelo WhatsApp, enfim, mas que façam realmente isso na prática para vocês verem. Qual que é a tarefa? Liguem a máquina de vocês, coloquem o Swing Bench para rodar pelo menos 1 hora, 2 horas, 2 horas é o ideal. Depois disso, façam um AWR dele. Terminou esse AWR, analisem, pode fazer do período, daquele período lá de 2 horas que ele rodou. Rodem um ADDM em cima daquele snapshot específico
Para procurar o número do snapshot, dei uma olhada do Snap ID, dei uma olhada lá dentro nas DBA do AWR que eu comentei com vocês. Acostumem a trabalhar isso realmente na prática. Tá? O SwingBench vai ajudar muito a trabalhar, vai ajudar muito a estudar com isso. Vocês lembram que eu comentei que eu posso aumentar ali a quantidade de conexões, a quantidade de usuários online, a quantidade de conexões simultâneas, para que ele seja mais pesado ou não para o ambiente. Lembrando que, claro, quanto mais conexões eu simular, ele vai realmente abrir essas conexões e vai poder ficar, pode ser que fique pesado para o meu hospedeiro rodar a máquina virtual. Então cada um conhece a máquina que tem. Se a máquina tiver um pouco de dificuldade nisso, vocês diminuam um pouco a quantidade de conexões, enfim, testem algo que fique confortável para vocês trabalharem, certo? Então essa aula de hoje, além da parte teórica, né, que a gente acabou de comentar, faz parte também essa parte prática. Então, pratiquem, tragam para mim o resultado, falem sobre esse resultado lá no WhatsApp, que eu vou gostar muito de saber, e os colegas de vocês vai ser muito legal também que a gente possa compartilhar essas situações, certo? Gente, um grande abraço, espero que todos realmente cumpram a tarefa, porque a tarefa faz parte do nosso treinamento, e até a nossa próxima aula.